Possível encontrar uma estratégia para minimizar os efeitos da crise econômica também. Mas o mais importante agora é a gente também resolver as dúvidas das pessoas que telefonam para a gente, mandam muitas mensagens, a exemplo do que tem acontecido com a vacinação contra a gripe, contra a influenza. A campanha começou ontem e no primeira remessa de estoques já esgotou aqui em Cascavel, foram um pouco mais de 5.000 doses. E as pessoas querem saber, Carlos Turmina, quando que a vacinação continua. Qual que é a orientação para as pessoas? Por enquanto não precisa nem sair de casa porque não tem dose da vacina aqui em Cascavel. Quando que continua a vacinação? Isso mesmo, Rabi. Não tem dose por enquanto e a expectativa é que a vacinação seja retomada apenas na sexta-feira. A previsão, a princípio, era de que o atendimento fosse retomado amanhã, mas essa remessa de novas doses ainda não chegou. Deve chegar ao longo desse dia e amanhã é que será montado esse esquema de vacinação. Hoje, mais cedo, nós estivemos ali na Blitz da vacina, que fica na rua Presidente Kennedy, em frente à central de vacinação do município, no bairro Coqueiral, e foi perceptível a dúvida da população. A cada momento passava um carro ali em busca da vacina, em busca das doses, mas esse pessoal se deparava com um cartaz anunciando de que o atendimento não estava acontecendo. Só nos 2 primeiros dias de vacinação foram aplicadas 16.000 doses da vacina, um número que surpreendeu e aí houve o desabastecimento. A Cristina Carnaval, responsável pela imunização do município, encaminhou para a gente um vídeo para explicar exatamente qual é a orientação agora. Nós tínhamos uma programação de vacinação para esta quinta-feira, porém nós não recebemos o quantitativo de vacinas. Nós só vamos receber a vacina na quinta-feira, então na sexta-feira nós faremos 3 pontos de vacinação aqui em Cascavel, que é o centro de eventos na Blitz da vacina número 2, que é no centro da cidade, no quiosque em frente à Lojas Gaúcha, e na Blitz 1 da vacina, na rua Presidente Kennedy, 2546. Nesta primeira etapa, que vai até o dia 16 de abril, nós estamos vacinando por ordem do Ministério da Saúde somente os idosos e os trabalhadores da saúde. Na Blitz da vacina 1, que fica na Presidente Kennedy, e na Blitz da vacina 2, que fica no centro de eventos, nós iremos vacinar no carro aquelas pessoas que vierem de carro. E aquelas pessoas que vierem a pé também serão contempladas, se fizerem parte dos grupos prioritários, serão também vacinadas as que vierem a pé. Quem fornece as vacinas para o município é o Ministério da Saúde. Nós temos recebido doses insuficientes, por isso que nesta quarta-feira e nesta quinta-feira nós não teremos vacinação em Cascavel. O grupo de risco desta primeira etapa são os idosos acima de 60 anos e os trabalhadores da saúde, que podem se vacinar então nesta sexta-feira nos pontos de vacinação do município de Cascavel. Obrigada, Cristina Carnaval encaminhou esse vídeo para a gente. E assim como Cascavel, Foz do Iguaçu também já não tem vacinas contra a gripe. A expectativa, segundo a Secretaria de Saúde, é que essas doses cheguem na sexta-feira e provavelmente essa vacinação seja retomada somente na segunda. E agora a gente vai para um rápido intervalo, inclusive pedindo a sua participação pelo 45 9917 0028. E a gente tem, inclusive, recadinho para você também antes de ir para o intervalo, olha só. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Falava da fronteira e foi confirmado agora há pouco o 5º caso de coronavírus. Todos os detalhes daqui a pouco no Jornal Tarobá, primeira edição. Fica com a gente. Passando aqui para mais uma vez pedir para você ficar em casa por você, pelos seus amigos, pela sua família e por todos nós. O negócio é sério, gente. Então, por você, pela sua família, por quem você mais ama, fique em casa. Esse é o nosso pedido hoje. Por vocês, pela sua família, por amor ao próximo, fique em casa. Fique em casa, fica com a gente na tela da TV Tarobá. Atrás de cada produto Geriba, existe uma grande história. A dedicação que a Geriba produz alimentos e temperos torna a cozinha bem mais criativa. Geriba, o gostinho da comida caseira. Preciso de 200 desse aqui. Consegue? Tem como resolver isso, chefe? Aceita? Sabe quando tudo que você precisa é de um sim?
Sim, Sicredi. Aqui você tem um parceiro que entende o que o empreendedor quer e precisa. Seja qual for o tamanho da sua empresa, ela merece um atendimento próximo e soluções completas com taxas justas. Vem pro Sicredi. Páscoa Mufato, a maior Páscoa de todas, com super condições e as melhores ofertas. Ainda tem selinhos de descontos incríveis Mufato. A cada R$20, cliente Clube Fato recebe um selinho de desconto. Aproveite! Melancia, 1,37 o quilo. Coco unidade pepino quilo. Abóbora Itália quilo, 1,97. Mamão quilo. Acelga unidade Polcã quilo. Goiaba quilo. Batata quilo, 2,97. Maracujá quilo. Maçã quilo, 4,97. Ovo láctea, 28,90. Páscoa Mufato, a maior Páscoa de todas. Meio-dia e 35, de volta com informações do transporte coletivo aqui de Cascavel. Ao longo dessa semana, a gente tem mostrado que o serviço rotineiro está suspenso por causa da Covid-19, mas existem veículos circulando para transportar trabalhadores de áreas específicas aqui de Cascavel. O repórter Rogério Antunes tem informações sobre uma reunião que foi feita agora há pouco, não é, Rogério? Até para a gente esclarecer, por enquanto, as pessoas que já sabiam que podiam usar o transporte eram profissionais da área da saúde, mas tem situações, por exemplo, de pessoas que trabalham em supermercados, que também é um serviço essencial. Essas pessoas, a partir dessa reunião, sabem agora que podem ou não podem usar os ônibus, Rogério? Podem sim, Rabi, acabou de ser definido numa reunião que acabou agorinha aqui na CETRANS Transitar em Cascavel, com representantes do comércio, inclusive, e mais categorias foram liberadas diante desse decreto estabelecido aqui na cidade com relação ao transporte público. Eu vou conversar agora ao vivo com o Vander Piaia, ele que é gestor agora da CETRANS Transitar, o liquidante. Vocês acabaram de definir aí nesse encontro algumas categorias a mais que, além dos profissionais da saúde, poderão utilizar a partir de amanhã o transporte coletivo em Cascavel. Quais são essas categorias, Vander? Boa tarde a você. Bom dia. Primeiro, quero lembrar a população que o transporte público em Cascavel está suspenso e automaticamente todas as gratuidades. O que nós temos é um decreto que permite que a gente possa transportar serviços essenciais. Eu diria que são esses heróis que estão nos servindo no dia a dia, que estão permitindo com que as pessoas fiquem em casa, em segurança, protegendo a si e a sua família. Então, nós estamos ampliando com muita cautela, ou melhor, nós estamos ajustando com muita cautela essas categorias que nós vamos servir também para o transporte público a partir de amanhã. Os supermercadistas, que eles estão cobertos pelo decreto, é um serviço essencial e todo mundo está dependendo nesse momento de obter os seus alimentos nos supermercados e, por consequência, também quem acaba enchendo as prateleiras dos supermercados, que é exatamente a indústria. Por isso que esses dois setores também poderão usufruir do transporte, que é essas linhas essenciais e especiais, e em determinadas horas do dia apenas, para poder fazer frente às necessidades da população e dar tranquilidade a essa mesma população. Vander, até você tem uma deixa aí em relação ao questionamento, né? Como fazer o controle desses profissionais? Vai ter uma fiscalização para saber se essas pessoas trabalham aí, fazem parte desses serviços essenciais aqui da cidade? Claro que vai ter. As pessoas só poderão embarcar se elas apresentarem os crachás das empresas ou, se perder o crachá, o olerite da empresa, né? Senão, não poderão embarcar de forma alguma. Nós estamos, assim, fazendo muita restrição a qualquer outro tipo de circulação de pessoas. Então, volto a apelar para a população. Os ônibus estão circulando, mas não é aberto ao transporte público em geral. São linhas, como eu disse, linhas essenciais, e elas estão, atualmente, embasadas no decreto emanado pela Prefeitura Municipal de Cascavel. A gente que vem acompanhando a situação observou que no segundo dia não houve tanta demanda de profissionais da saúde e houve alteração na tabela de horários do transporte, principalmente no número de linhas. O número pode aumentar ou não? Como serão divulgadas essas tabelas diariamente por conta dessa alteração ou não? Olha, o básico, né, a estrutura básica do transporte está sendo aquilo que a gente chama de domingueira. As pessoas que utilizam regularmente o transporte público,
já sabe que a do Domingueira tem alguns horários específicos. Porém, nós podemos ampliar alguns horários, sim, em função das necessidades desses setores que nós chamamos de essenciais. Mas nós vamos publicar, obviamente, hoje à tarde já no site da CETRANS, cetrans.com.br, e nós tivemos sim, entre segunda-feira e terça-feira tivemos alguns ajustes. Por quê? Porque nós tivemos que constatar primeiro a demanda e muitas linhas andaram absolutamente sem nenhum passageiro. Então nós tivemos que cortar algumas linhas e tivemos que reestruturar algumas linhas no sentido de atender aonde nós tínhamos mais pessoas interessadas naquele momento da saúde, precisando de locomoção. Então a população tem que entender que tudo nesse momento, nas nossas vidas, ele está ocorrendo de uma maneira não regular, não daquilo que nós planejávamos. Isso está acontecendo conosco também, da Companhia de Trânsito de Cascavel. Nós estamos ajustando, dando a resposta muito rapidamente, mas de acordo com a necessidade constatada a partir daquele momento. Até porque, Wander, podem haver ainda mais mudanças conforme o que vocês vão observando e principalmente com relação à demanda, já que é para evitar a aglomeração, né? Se for preciso, vai ter mais ônibus. Claro, e devo lembrar também que os ônibus, ainda atendendo ao decreto, só vão circular com até 50% da sua capacidade. Então, para a população entender, é mais ou menos até 30 pessoas, alguns têm uma capacidade um pouco maior, outros um pouco menor, mas em média 30 pessoas dentro de um ônibus, e nós vamos estar trabalhando isso também com muito rigor aqui no terminal. Então as pessoas antecipadamente nos perdoem, esperamos não haver aglomeração porque nós já fizemos a projeção, vai ser muito tranquilo, mas se em algum momento tiver, a gente vai, obviamente, permitir que só entre essa quantidade e as pessoas vão ter que esperar o próximo ônibus. Ok, Wander, muito obrigado por todos esses esclarecimentos aí. A gente ressalta que os horários aí serão divulgados durante o período da tarde pela CETRANS, ou seja, essa nova tabela, e a gente também vai deixá-la disponível assim que sair no nosso portal tarobanews.com, para você acessar também e tirar todas as dúvidas com relação a essas mudanças do transporte público. Volto com vocês aí no estúdio, Dani e Rabi.